Nessa aula vamos entender sobre o novo modo do editor, o PCG Mode, que está disponível a partir da versão 5.7. PCG significa geração de conteúdo procedural, ou seja, ao invés de posicionarmos cada objeto manualmente no cenário, nós criamos regras. Essas regras definem como, onde e de que forma os elementos são distribuídos. Podemos controlar espaçamento, variações, rotação, escala, repetição e até padrões mais complexos, tudo de forma dinâmica. Isso significa mais velocidade no desenvolvimento, mais flexibilidade para ajustes e muito mais controle artístico. Com esse novo modo, podemos criar conteúdo procedural direto no level de forma visual, usando ferramentas conectadas a um PCG gráfico que faz os ajustes em tempo real sem precisar programar. Vamos entender. Para começar, precisamos habilitar o plugin. Vá em Edit, Plugins, Procedural Content Generation, ou PCG. Ativar e reiniciar o projeto. Com o plugin ativado, você vai abrir o modo do PCG. Você pode encontrar a entrada de PCG e também pode utilizar o atalho Shift mais 9 para entrar no modo da ferramenta. Ao abrir, você vai ver três famílias de ferramentas. O Spline, que serve para coisas lineares como cercas, trilhos ou estradas. O Paint, que é para espalhar pontos como um pincel. E o Volume, que serve para delimitar regiões. A primeira ferramenta é a mais direta, o Draw Spline. Você clica nela e começa a desenhar no level como se já fosse um Landscape Spline. Só que aqui a sacada é que ao terminar de desenhar, ela já nasce conectada a um gráfico de PCG e a um conjunto de parâmetros de espaçamento e amostragem. É como se a Unreal dissesse, ok, me dá um mesh que eu distribuo isso ao longo do caminho. Assim que desenhar a Spline, já pode reparar que tem um setup funcional. Você entra na parte de Spawning e aqui você pode definir para modelos 3D ao longo da Spline, selecionando Static Meshes. Ou em Actor Classes, você pode definir para que seja logo um Blueprint, o que abre ainda mais possibilidades. Para esse exemplo, vou fazer uma cerca, adicionar um Static Mesh e escolher um modelo de cerca. O próximo passo é ajustar a quantidade de modelos ao longo da Spline. Aqui em Sampling temos duas opções. Primeiro é definir uma quantidade que quiser, se já for algo fixo, ou utilizando a distância correta entre os modelos. O jeito mais prático é abrir o Static Mesh e checar o tamanho aproximado no eixo que interessa. Em cercas, normalmente você quer repetir o comprimento, então é só olhar o tamanho no eixo X ou o eixo que o seu mesh usa como a frente. Você pega o valor e coloca como a distância. Dessa forma, a cerca encaixa e você ganha um resultado que parece feito na mão, só que em segundos. Para ajustar a altura, podemos vir aqui em Global Transform e elevar o valor no eixo Z, tipo 45, para alinhar com a superfície. Perceba que a rotação das cercas estão de acordo com o ponto da Spline, e dificilmente vai seguir a direção da cerca, deixando esses espaçamentos. Podemos ajustar a rotação e randomizar a rotação no geral, mas não tem como alinhar esses meshes com os meshes por aqui. Para isso, podemos aplicar uma simples lógica para alinhar qualquer objeto. Então, em vez de gerar Static Meshes da cerca, vou gerar Blueprint da cerca. Vou criar um novo Blueprint, Actor, e nomear de BP_cerca. O Blueprint é bem simples. Vou apenas adicionar o Static Mesh da cerca. E na aba do Construction Script vamos criar a lógica. Lembrando que todas as lógicas conectadas aqui serão acionadas durante o editor. Então esse é um exemplo perfeito para que você perceba o poder que é utilizar essas duas ferramentas em conjunto. Antes vou desmarcar a opção de Static Mesh, marcar para gerar e adicionar um tipo de ator e escolher o Blueprint da cerca. Praticamente é o mesmo setup, mas a diferença é que temos o controle adicional da viewport do Blueprint, além de poder programar o que quiser em cima. Então, o meu objetivo agora é fazer com que essas cercas fiquem alinhadas. Uma solução simples para isso seria criar um Sphere Trace for Objects, e para o início e o fim, vou utilizar a localização do ator com Get Actor Location e conectar os dois.
Em Radius vou definir o tamanho da esfera para 250. Como é Line Trace for Objects, aqui eu consigo definir qual tipo de objeto que o trace irá interagir. Posso puxar do Node e buscar por Make Array. Como o tipo do objeto da cerca é World Dynamics, eu seleciono aqui também como World Dynamics. Em seguida, em atores para ignorar, também vou criar um array e ignorar esse blueprint com o node self. Dessa forma, e também deixando marcada essa opção Ignore Self, garante que a cerca inicial não acione o próprio Sphere Trace. Para debug, vou colocar para mostrar durante a duração de 1 segundo. Dessa forma, podemos compilar e já ver o Sphere Trace funcionando. A ideia aqui é usar a esfera para detectar a cerca anterior e então girar ela em sua direção para ficar alinhado. Vamos entender. Vou quebrar essa estrutura aqui. E primeiro precisamos de uma forma para garantir que apenas outra cerca seja detectada nesse Sphere Trace. Para isso vou utilizar uma simples tag. Por exemplo, seleciono o ator, venho nos detalhes e busco por tag. Aqui eu adiciono uma que vou nomear de cerca. Agora eu posso simplesmente buscar pelo node ActorHasTag, digitar o mesmo nome da tag e conectar um branch. Assim só segue com as lógicas se for outra cerca. E agora vamos fazer rotacionar. Puxando do pino do ator que interagiu, só buscar por setActorRotation. Conectar na sequência. E para a nova rotação, vou utilizar o node FindLookAtRotation. Para o start seria a localização do próprio ator com getActorLocation. E o target é a localização da cerca inicial. Dessa forma, ao compilar, as cercas irão se interagir entre si. É só desenhar e depois compilar o blueprint. Esse é um exemplo simples, mas vimos que facilmente e com um pouco de código melhoramos drasticamente o visual. Sem contar que tudo é possível com programação. Depois que tiver como o mesh definido e se quiser otimizar, você pode juntar todos os blueprints, depois aqui em Actor, depois em Merge, depois em Merge Actors e mergir tudo em um único Static Mesh. Se o objetivo do projeto for um jogo, é extremamente interessante fazer isso para otimizar a performance e a organização do level. Mas se o objetivo for apenas renderizar um vídeo ou cinematic, então pode manter como blueprint mesmo. Facilita muito a vida e isso é um ótimo workflow. Outra variação dentro do Spline Mode é o Draw Spline Surface. Diferente do spline comum que distribui os pontos apenas ao longo da spline, aqui os pontos são gerados em toda a área interna delimitada pela spline. Isso permite preencher superfícies com mais precisão, ideal para criar áreas como piso, vegetação ou campos de objetos, sempre respeitando o limite desenhado. E nas próximas aulas vamos entender como os gráficos controlam cada detalhe da distribuição e como criar regras mais avançadas para resultados ainda mais precisos e profissionais. Para o próximo modo de distribuição de pontos, temos o Paint, que é basicamente um pincel para aplicar pontos para virar static meshes ou blueprints da mesma forma. Vou colocar uma simples rocha. Fica alinhado com a superfície e pode ir tanto no landscape como em cima de outros meshes. Aqui em Min Point Spacing, ajustamos o espaçamento dos pontos. E aqui em Brush temos aqueles controles básicos como tamanho, força e a suavização da transição. Se segurar Shift, consegue apagar os pontos para reajustar. E para espalhar mais os pontos, podemos vir aqui para Randomizar Transform e colocar um intervalo tipo -200 a 200 no eixo X e Y.
Também vou randomizar a rotação de 0 a 360 e um pouco a escala para dar variação. O modo folheagem é até melhor para essa solução nesse caso, mas é bom saber que temos essa possibilidade. E o último modo de distribuição de pontos é com o volume. Esse método é muito prático. Para fazer ele funcionar, precisa de um volume no mapa. Para criar, podemos vir aqui em adicionar conteúdo, volumes, PCG volume e arrastar para o level. Ou usar o que ele cria automaticamente. Com ele selecionado, podemos clicar aqui em volume e para dimensionar a caixa, ao clicar e arrastar, definimos o comprimento e a largura. E ao soltar o botão, definimos a altura do volume. E ao clicar novamente, confirmamos o tamanho do volume. Bem prático e rápido mesmo. E aqui temos vários parâmetros para customizar. Por exemplo, para o meu caso, vou trocar esse mesh para essa vegetação. Em Sampling definimos a quantidade e a uniformidade para ajustar uma variação inicial na localização. Para randomizar ainda mais, podemos vir aqui na seção Random Transform, marcar a randomização da rotação mínimo e máximo e deixar de 0 a 360 graus no yaw. E também uma leve variação no tamanho total, ou apenas no eixo Z se quiser. Dessa forma, facilmente podemos preencher ambientes com meshes. O PCG Editor Mode coloca PCG numa camada que o level design realmente usa sem drama. Você desenha, pinta, delimita volume e o conteúdo aparece com regras e parâmetros em tempo real. E um detalhe importante é que isso está ligado a um gráfico de PCG padrão que você pode trocar pelo seu. O gráfico do PCG é onde a lógica realmente acontece. É nele que você define as regras, os filtros, as distribuições e as variações que vão controlar o resultado final no level. Faça experimentos para se acostumar com essa ferramenta. Teste combinações, ajuste parâmetros e observe como pequenas mudanças nas regras transformam completamente o cenário. Futuramente teremos uma playlist específica focada apenas em criação de conteúdo procedural com PCG, explorando desde fundamentos até estruturas mais avançadas. Se inscreva e acompanhe. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!